céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada. Olá, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, a esse Deus todo-poderoso. Antes de iniciar com a oração, eu quero aproveitar esse momento para relembrar você uma coisa. Compartilha esse link, curte e ativa o sininho para você não perder nenhuma das produções desse canal. Em breve, muito em breve, estamos preparando uma surpresa muito especial para vocês e todos os dias teremos material novo no nosso canal. Isso mesmo, todos os dias, meditações diárias para você alimentar a sua fé, para você se aproximar um pouco mais de Deus e para te incentivar no estudo da palavra do Senhor. E para começar, como de costume, eu quero convidar você a fechar os olhos. Opa, antes de fechar os olhos, já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu? Ah, agora sim. Vamos lá. Fecha os seus olhos. Vamos elevar uma prece ao nosso Deus. Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais um início de semana na tua presença, e queremos te pedir que o Senhor esteja conosco, aqui no estúdio, nas casas de cada pessoa que está acompanhando, e que a tua presença seja sentida ao longo dessa semana. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E como de costume, começamos a nossa adoração. E agora eu quero convidar o nosso amigo Kelvin.
da Igreja Central de Mossoró, para entoar um louvor de exaltação, de adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Amém. Kelvin, Deus seja louvado. Amém. Sou aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Sim, fui eu quem o fez ao Calvário subir. Sim, fui eu quem lá na cruz o pregou. Que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é esse homem afinal? Porque me ama assim? Oh, quanto mal lhe fiz e ele não considerou. Sim, fui eu quem o acusou, causei tanta dor. Quem é esse homem afinal que me tem tanto amor? Porque me ama assim, eu que o fiz sofrer, ele me perdoou. Sim, fui eu quem o acusou, causei tanta dor. Quem é esse homem afinal que me tem tanto amor? Ele é meu rei redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor dá sua vida na cruz para salvar alguém, viu como Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação.
A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Muito bem, acabamos de assistir sobre o aplicativo 7Me, aplicativo gerencial de secretaria, onde você também pode devolver seus dízimos, fazer as suas ofertas e continuar na obra, ajudando na obra da pregação do Evangelho. Se você não quer baixar o aplicativo 7Me, que está disponível nas plataformas tanto para Android, lá na Play Store, como para iOS, na Apple Store, você pode também fazer a doação através do aplicativo do seu banco. Vai aparecer aqui no vídeo os números das nossas contas e você pode fazer a sua doação, pode fazer a devolução dos seus dízimos e depois você manda o comprovante para esse WhatsApp. O gestor financeiro vai identificar a sua doação, vai fazer o registro, em seguida ele já manda o comprovante da sua doação. Olha só que fácil permanecer fiel a Deus mesmo em meio à crise. E aproveitando esse momento, já que estamos falando de adoração a Deus através de dízimos e ofertas, queria fazer aqui uma breve prestação de conta. Olha só, já foram ajudadas, vocês viram que todos os momentos a gente está aqui, traga seu donativo, traga sua oferta, já foram ajudadas mais de 30 famílias, isso mesmo, mais de 30 famílias, aproximadamente meia tonelada de alimentos já foi distribuída e já foi doado em recurso mais de R$500, incluindo nesses recursos berço para criança recém-nascida, fralda, remédios e muitas outras coisas. Então, ajude a continuarmos abençoando. Esse é o projeto Ame Mais. É apenas um dos vários projetos que a Igreja Adventista como um todo vem desenvolvendo ao redor do planeta, na sua geografia. A Igreja Central
também tem contribuído. Então, se você ainda não fez a sua devolução, se você ainda não ofertou, esse é o momento. Continue ajudando, ame mais. Esse é o nome do projeto. Que Deus abençoe aqueles que doaram, abençoe também aqueles que receberam. E nesse momento, vamos ouvir mais um louvor especial. E esse é o louvor que antecede a abertura da palavra de Deus. O assim diz o Senhor. Então prepare o seu espírito para ouvir a voz de Deus através do louvor que será entoado agora, mais uma vez, por Kelvin. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém.
Boa noite, querido amigo. Seja bem-vindo aqui ao nosso culto ao vivo. Que você sinta-se feliz, mesmo em casa, podendo adorar ao Senhor através das mídias digitais. Inclusive, eu convido você a também ser um acompanhador assíduo desse canal do YouTube, o canal da Igreja Adventista Central de Mossoró. Você pode acessar o YouTube e fazer lá a sua inscrição no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre dos conteúdos que serão postados aqui. Então, faça parte da comunidade de inscritos aqui nesse canal. Bom, meu nome é Paulo, eu sou da Igreja Adventista do Abolição 4, inclusive mando um abraço àqueles que estão acompanhando aqui, os meus irmãos da minha igreja, sintam-se abraçados aí, mesmo de longe, tá bom? Queridos, eu gostaria de meditar um pouco com vocês. O tema da mensagem de hoje é a vacina. Você sabe que nós estamos vivendo em um período de pandemia e é por isso que nós estamos tendo os nossos cultos online. Esse era o momento em que muitos estavam em suas igrejas, junto com seus irmãos, adorando a Deus em família, em comunidade, nos templos. Porém, em virtude dessa pandemia mundial, nós estamos adorando a Deus através das mídias sociais, das redes sociais, da mídia digital. Por isso, estamos juntos aqui para adorarmos ao Senhor hoje, mesmo eu aqui e você aí no conforto do seu lar. Então, sinta-se bem-vindo aqui, saiba que estamos juntos para adorar ao nosso Deus. E nessa pandemia, onde temos que ficar em quarentena, trancafiados dentro de casa, eu estava pensando no que nós poderíamos conversar hoje e aprender na palavra de Deus. E sabe, existe uma doença que ela é tão contagiosa quanto a Covid-19. Existe um problema na Bíblia que é tão devastador quanto a Covid-19. Você sabia disso? Eu queria que nós aprendêssemos e víssemos algumas características semelhantes entre a Covid-19 e o problema que eu irei trazer para você nesta noite. Por isso, se você está com sua Bíblia em mão, se não, corre aí, pegue a sua Bíblia, o seu smartphone e acompanhe comigo a leitura, o livro de João, capítulo 16, verso 13. Então, abra a sua Bíblia, João, capítulo 16, verso 33. Vou esperar um tempinho para você abrir, tá bom? João, capítulo 16, verso 33. E já quero aproveitar esse tempo e parabenizar aqui a Igreja Central por trazer os momentos de culto online para os seus irmãos, para a membresia, não só da sua igreja, do seu distrito, mas também da cidade como um todo. Então, sinto feliz em estar aqui com vocês e também agradeço à igreja pelo convite. João, capítulo 16, verso 33. Com a Bíblia aberta, vamos falar com ele. Deus eterno, a tua palavra está em nossas mãos. E mesmo em meio à crise, nós podemos tirar lições espirituais através da sua leitura. Portanto, que o teu Espírito Santo agora seja o nosso professor, o nosso guia, o nosso orientador. Em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 16, verso 33. A Bíblia diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Esse texto, Jesus Cristo falou poucos dias antes da sua morte. Jesus estava dizendo para os discípulos, melhor dizendo, que ele iria morrer. E os discípulos já estavam começando a ficar desanimados. Já estavam ficando tristes porque o seu grande amigo, o seu mestre, estaria indo embora. Sabe, amigos, uma doença tão grande quanto a Covid-19 é a doença do desânimo. O desânimo espiritual. Eu fico pensando que em meio a essa pandemia, talvez a maior doença do que ela seja a doença do desânimo. Quantos têm se desanimado na fé? Quantos têm desistido da fé? Quantos têm abandonado a fé? Ah, queridos, essa doença, ela tem duas características cruciais, assim como a Covid-19. Por exemplo,
A pandemia ela é universal. O desânimo também é universal. Todo mundo em um momento da vida ou outro já ficou desanimado. Você que está em casa já ficou desanimado? Todos nós ficamos. Na nossa vida, na nossa caminhada, nós enfrentamos percalços, obstáculos, e isso às vezes acaba nos deixando tristes, desanimados. Talvez seja a ansiedade, a perca de um emprego, talvez alguma decepção. Todos nós ficamos desanimados na vida. E os discípulos estavam desanimados porque Jesus iria morrer e iria embora. Mas Jesus diz: calma, vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo. Então, a primeira característica, a universalidade. O desânimo é universal. E a segunda coisa, assim como a Covid-19, o desânimo espiritual é contagioso. Assim como temos que ter todas as prevenções para nos cuidarmos da Covid-19, também temos que ter prevenções em relação ao desânimo, porque o desânimo ele é contagioso. Você sabe que se você entra em contato com alguém desanimado, você tende a também se desanimar. Ou então, você pode acabar desanimando alguém. Portanto, amigos, o desânimo ele é altamente contagioso. É um perigo para a vida espiritual. E já que o desânimo é uma doença, já que o desânimo ele afeta a nossa vida espiritual, enquanto a Covid afeta a nossa vida física, o nosso corpo, o desânimo afeta o espírito, afeta o interior. Então, como nós podemos vencer isso? Para que a gente entenda a vacina para o desânimo, para que a gente entenda como vencer o desânimo, eu preciso saber duas coisas sobre ele. Primeiro, eu preciso saber as causas. E em segundo lugar, eu preciso saber os seus efeitos, para que assim eu possa combater o desânimo. Vamos começar pelas causas. Eu enumerei aqui 4 causas para o desânimo. E talvez você se encontrou com alguma delas, ou com todas elas, ao longo da sua vida com Cristo, na sua caminhada cristã. A primeira causa para o desânimo é a falta de devoção pessoal. Você já experimentou passar um dia sem comer? Você já experimentou ficar sem comer, sem se alimentar? Eu não estou falando de ficar sem tomar café da manhã. Algumas pessoas saem de casa, vão para o seu trabalho e não tomam café da manhã. Mas você já ficou sem tomar café da manhã, sem almoçar, sem jantar? Tem um ditado popular que diz que saco vazio não para em pé. De fato, sem se alimentar, ninguém consegue ficar em pé. Amigos, na vida espiritual não é diferente. Se muitas vezes você se encontra desanimado, talvez a causa seja a falta de devoção pessoal. Será que você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem tirado o seu tempinho ao acordar para estar em contato com o Eterno? Sabe, amigos, sem devoção é impossível viver. Se saco vazio não para em pé, vida espiritual sem devoção não para em pé também. Você pode estar muito fortalecido com atividades, mas sem um alimento, você não consegue se sustentar em pé por muito tempo. Portanto, se você anda desanimado em sua vida, pense que talvez a causa seja a falta de devoção pessoal. Talvez você tenha negligenciado o seu tempo com Deus. Talvez as suas prioridades ao longo do dia sejam outras. Portanto, meu caro amigo, que está assistindo aí, meu irmão, por favor, volte-se para a palavra. Tenha ânimo através da devoção pessoal. Ande com Deus. Enoque é um exemplo de alguém que andava com Deus e que tinha comunhão o tempo todo. Detalhe, a comunhão com Deus ela não é apenas uma leitura da Bíblia ao acordar. A comunhão com Deus tem a ver com todo dia você se conectar com Ele, você conversar com Ele. Portanto, se você tem estado desanimado na fé, examine se a causa não é a falta da devoção pessoal. Só que ainda temos outras 3 causas. Você pode dizer, não, eu estou ok com a minha vida devocional. Maravilha, continue firme e forte, sempre crescendo em graça.
ainda há um segundo ponto, que é uma perspectiva errada da vida cristã. Sabe, quando as pessoas entram na igreja, quando as pessoas se convertem ao cristianismo, algumas delas acham que a sua vida será um mar de rosas. Tudo será perfeito, ninguém terá mais problemas, dificuldades. Agora eu vou ter uma vida de grande prosperidade. Largo engano, meu caro amigo. Sinto em dizer isso para você nessa noite, mas essa não é a promessa da palavra de Deus. Nós acabamos de ler que no mundo nós teríamos aflições, teríamos problemas, e esses problemas são de diversas ordens: financeira, conjugal, familiar, relacional com os nossos amigos, problemas na igreja. Temos problemas. Então o mundo não é perfeito, não são as mil maravilhas. E infelizmente alguns acham que ser cristão é viver com tudo perfeito. E não, amigos, não é. Nós temos obstáculos. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graças. Você pode pensar, mas como assim? Eu vou dar graça diante da perca do ente querido? Eu vou dar graças porque eu perdi o emprego? Entenda, não é por tudo dai graças. O texto diz: em tudo. Você pode agradecer não pelo que está acontecendo, mas por saber que você tem a proteção de Deus e que você tem a companhia dele. Que você tem o que a Bíblia chama da sua Shekinah, a presença de Deus ao seu lado. E é por isso que você pode agradecer. E é por isso que você pode dar graças, mesmo em meio à dor. Portanto, não ache que a nossa vida é perfeita, porque ela não é. E muitos acabam se desanimando e se frustrando, porque criam a expectativa de uma vida perfeita. E em momento nenhum a palavra de Deus prometeu que a sua vida seria perfeita, pelo menos não nessa terra. A nossa expectativa está quanto às coisas que não se veem. Nossa expectativa de perfeição está no céu. Só que existe um outro problema, uma outra perspectiva errada. Algumas pessoas têm perspectiva de que quando entram na igreja, as pessoas são extremamente perfeitas, não existe nenhuma dificuldade, os irmãos são as pessoas melhores do mundo. Ah, querido amigo, não crie essa expectativa. Se você é nosso amigo convidado e ainda não é membro dessa igreja, saiba que essa igreja não é perfeita. Nós, seres humanos, somos falhos e nós temos defeitos. Por isso, não crie uma expectativa, uma perspectiva de que tudo será bom, de que as pessoas serão boas, porque isso não irá acontecer. Então, primeira coisa, falta da devoção. Segunda coisa, uma perspectiva errada. Será que você tem tido uma perspectiva errada do cristianismo, da palavra de Deus? É possível recomeçar. Terceira causa, estou falando de causas. Terceira causa, falta de mudanças de hábitos. Como assim, Paulinho? Eu te explico. Não entenda e não ache que ao se converter ao cristianismo, a sua vida será apenas teoria. Você precisa aprender a colocar em prática o que você aprendeu. Você precisa, de fato, converter-se. E o que é conversão? E eu vou falar uma maneira muito simples de entender. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: conversão, pense em alguém que está dirigindo. Você que está aí assistindo a gente, dirige, muito bem. Ou pilota moto aí, dirige o seu carro. Pois bem, se você é conhecedor das placas de trânsito, você sabe que existe uma placa de trânsito, que é a placa de conversão. E o que é a placa de conversão? Aquela placa que é como se fosse um U, né? Voltando. Se você está em um sentido, através da conversão, você vai para o outro sentido, um sentido oposto. É exatamente isso ser cristão. Ser cristão é andar exatamente na contramão do mundo. E para que eu ande na contramão do mundo, é necessário uma mudança de hábitos. Se antes eu era um ladrão, eu agora serei um ex-ladrão. Se eu antes era um adúltero, eu serei um ex-adúltero. Se eu era um alcoólatra, eu agora serei um ex-alcoólatra. Se eu era um mentiroso, eu serei um ex-mentiroso. Percebe? Há uma mudança, há uma conversão. Ninguém irá para o céu sem mudanças. Ninguém. A Bíblia diz que todos que estarão no céu foram pessoas que se tornaram convertidas aqui. Portanto, amigos, se você não tem mudado
atitudes, não tem mudado pensamentos, hábitos no seu viver diário, eu não tenho dúvidas, você ficará desanimado. Você pode ter a sua devoção pessoal, pode ter uma perspectiva certa de cristianismo, mas se você não mudar de vida, se você não tiver mudanças de hábitos, a sua vida será um desânimo espiritual. Existe ainda uma quarta causa. E essa quarta causa tem a ver com uma falta de relacionamento e missão. Amigos, você pode ler a Bíblia, orar, ter uma vida impecável devocional. Você pode ter uma perspectiva correta de uma vida cristã, saber que tem problemas, saber que as pessoas não são perfeitas. Você pode, inclusive, também saber e mudar hábitos. Mudou seus hábitos. Mas se você não pregar o Evangelho, se você não tiver a missão no coração, você se desanimará. Certa vez alguém disse assim: quando Deus quer te dar uma lição, Deus te dá uma missão. Sabe, amigos, todos precisam ser missionários, espalhar as boas novas. Eu fico pensando como a gente tem visto notícias ruins na TV. A gente liga uma TV, a gente quer assistir alguma coisa boa e só notícias ruins, notícias ruins. E o que a gente mais queria é ouvir uma boa notícia. E eu não tenho dúvidas que muitas pessoas, mesmo em meio a essa pandemia, o que elas mais gostariam de ouvir era sobre esperança, era sobre alegria, é sobre ânimo. Portanto, você e eu podemos ser canais de bênçãos e sermos verdadeiros missionários. E quando isso não acontece, a nossa vida espiritual vai ser desanimada. Eu faço uma pergunta para você refletir. Quantas pessoas você já levou a Cristo durante a sua caminhada cristã? Você consegue contar apenas em uma mão? Será que você fica pensando, eita, quem eu levei e não levou ninguém? Amigos, se você não evangeliza, é você quem precisa ser evangelizado. Se você não cumpre a missão, alguém precisa cumprir a missão em você. Amigos, relacionamento e missão. É necessário missão. Cumprir a missão sem missão, não há vida espiritual ativa. É impossível. Eu vou repetir as 4 causas para você anotar aí. Primeiro, falta da devoção pessoal. Segundo, uma perspectiva errada da vida cristã. Terceira, uma falta de mudança de hábitos, uma conversão genuína. E quarto, a falta da missão. 4 causas do desânimo. Se você já ficou desanimado alguma vez na sua vida, eu tenho certeza que uma dessas 4 causas esteve presente. Sempre que ficamos desanimados, quando vamos para a palavra de Deus e vemos pessoas desanimadas, nós vemos que elas passaram por uma dessas causas, por uma dessas circunstâncias. Agora, aprendemos as causas, agora precisamos aprender os efeitos. Por exemplo, a Covid-19 ela tem vários efeitos, asfixia, problemas pulmonares, dentre outros. O desânimo espiritual, ele tem vários efeitos, mas eu queria mencionar apenas 3 de maneira objetiva. Primeira coisa, quando alguém está desanimado, a sua fé é paralisada. Sabe por quê? Porque com o desânimo vem uma palavrinha chamada dúvida. E quando nós colocamos dúvida em nossas mentes, nós começamos de fato a questionar, será que Deus realmente tem todo o poder? Por isso que Tiago, em um dos seus livros, no seu livro de Tiago, melhor dizendo, em um dos seus capítulos, ele diz que nós devemos pedir a Deus com fé, em nada duvidando. Precisamos aprender a ter fé. E infelizmente, quando estamos desanimados, a nossa fé é paralisada. Parece que estamos como uma estátua. Nós não conseguimos nos mover. E também, uma outra vez, uma certa pessoa disse que o problema
Não é se a sua fé não move montanhas. O problema é se a sua fé não move você. E esse é o problema da paralisia da fé. A gente fica imóvel. A gente não consegue se mover. E isso acontece pelo desânimo. Uma outra causa, ou melhor, um outro efeito do desânimo na nossa vida, do desânimo espiritual, é a gente magnifica os problemas. A gente transforma em um problema pequeno em um problema gigantesco. Você já pensou aí no ditado popular? Uma tempestade em um copo d'água. Sabe? Um problema pequenininho, que seria de fácil resolução, com o desânimo, a gente magnifica isso. Parece que tudo é muito grande, que tudo não tem uma solução, não tem uma resolução. Amigo, calma. Os discípulos estavam preocupados no texto e tristes, pensando, meu Deus, o Senhor vai embora, eu não vou vê-lo mais. E Jesus disse, calma, tenha um bom ânimo. Amigo, talvez você esteja nessa pandemia pensando, meu Deus, quando é que isso vai passar? Eu estou desesperado, não sei o que vai acontecer. Calma. Respire. Calma. Não transforme aquilo pequeno em algo tão grande. Nessas frases de Instagram, de redes sociais, tem uma que me chamou a atenção certa vez, há alguns anos atrás, e que eu tento carregar comigo. E ela diz assim, não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Ei, calma! Não magnifique os seus problemas. Calma! Se o Deus que comanda os universos, se Deus que comanda o universo, os planetas, as galáxias, os sistemas solares, coordena tudo de maneira tão perfeita e organizada, por que Ele não pode ser a solução do seu problema? Por isso, calma, respire, não magnifique os seus problemas. E um terceiro efeito do desânimo espiritual é que o desânimo espiritual destroça os nossos sonhos. Eu não tenho dúvidas de que muitos estavam com sonhos e que, talvez pela pandemia, bateu um desânimo e muitos ficaram com os seus sonhos destroçados. Nós vemos exemplos de pessoas, por exemplo, que tinham um sonho de abrir uma empresa e que começaram a sua empresa e com poucos dias veio a crise, veio a pandemia. Bate um desânimo, não é? Às vezes estamos com uma expectativa tão grande e bate um desânimo. Quando isso acontece, os nossos sonhos parece que vão por água abaixo. Parece que tudo é destroçado. Mas calma. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Por isso, calma. Não tenham seus sonhos destroçados. Mas eu sei que no desânimo, muitos dos nossos sonhos, de fato, são encerrados. Mas eu queria dizer para você as palavras de Jesus. Tenha bom ânimo. E eu queria trazer agora para vocês a vacina. A vacina para o desânimo. O Covid-19, ele ainda não foi encontrado uma vacina. Mas para o desânimo já existe a vacina. E a vacina está na palavra. Existe a cura para o desânimo. E eu queria trazer a vacina para o desânimo em 4 resoluções. 4 resoluções para curar a sua doença do desânimo. A primeira delas, recordar os triunfos do passado. Sabe, algumas pessoas dizem que quem vive de passado é museu. De fato, o passado já passou. Mas eu queria que você entendesse que existem coisas no passado que são importantes. O povo de Israel, certa vez, o salmista escrevendo o Salmo 126, no verso 3, ele faz um convite a você e a mim.
E para você que está desanimado, lembre desse convite. Qual é o convite? Ele diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Talvez você esteja passando por problemas no presente, mas eu queria que você lembrasse quem te trouxe até aqui, quem te conduziu até aqui. Você já parou para pensar nas vitórias que o Senhor já te deu? Você já parou para pensar nos inúmeros triunfos que Deus já te deu no passado? Sabe, amigos, lembrar do passado, das bênçãos do Senhor do passado, nos faz termos um ânimo espiritual. Ao saber que o mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera e que ainda irá operar. É isso que a Bíblia diz: aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, a primeira solução, a primeira vacina, a primeira resolução para a vacina contra o desânimo é recordar os triunfos, as vitórias, as bênçãos do passado. A segunda coisa, elimine as influências negativas da sua vida. Quando eu lembro dessa história, você pode lembrar de outros momentos na Bíblia. Mas o momento que me chama a atenção é o momento em que, certa vez, 12 pessoas foram escolhidas para espiar a terra de Canaã. Essa história está em Números capítulo 13. E aí, 12 espias foram até a cidade, a terra prometida. E quando eles voltam para trazer o relatório, pasmem vocês, dos 12, 10 voltaram com um relatório negativo. 10 só viram as coisas ruins. 10 só viram os gigantes, a força da cidade, o grande exército. E apenas 2 que você conhece, Josué e Caleb. Apenas esses 2 voltaram com um pensamento positivo, com a certeza de que eles conseguiriam possuir a terra. Caleb inclusive diz: eia, vamos, subamos e possuamos a terra. Sabe, nessa pandemia muitos têm pensado de maneira negativa. Como eu falei agora há pouco, a gente recebe muitas influências, muitas notícias, fatos ruins. Mas eu queria que você aprendesse a eliminar as influências negativas da sua vida. E para vencer o desânimo, pensasse naquelas pessoas que são positivas, nas influências positivas. Enquanto na história que eu falei, 10 voltaram com o pensamento negativo, 2 disseram: não, nós vamos possuir a terra, nós vamos conseguir. Infelizmente, por vezes, o número dos que são negativos são maiores daqueles que são positivos. Mas eu queria que você e eu fizéssemos partes daquele que pensam positivo, daqueles que têm fé e que sabem que mesmo que não dê certo para a gente, Deus está no controle e Ele sabe o melhor para nós. Então elimine as energias, as influências negativas, da sua vida. Terceira coisa, lembre-se das promessas atuais. Eu falei que você deve lembrar das bênçãos do passado, mas eu queria agora que para vencer o desânimo espiritual, você lembrasse das bênçãos do presente, das promessas que Deus fez. Deus prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia diz em um dos salmos mais conhecidos, de que Deus é o nosso pastor e Ele não falta. Portanto, Ele está sempre conosco. E a última parte da vacina, a última peça do quebra-cabeça da vacina contra o desânimo espiritual, está em compartilhar as bênçãos. Queridos, você tem sido abençoado por Deus. Deus tem concedido bênçãos para você. Eu não falo apenas de bênçãos materiais. Eu falo da vida. Eu falo da saúde. Eu falo de uma casa para morar. De uma roupa para vestir. Do ar para respirar. Deus tem abençoado você. Se Deus tem feito isso, você precisa aprender agora a compartilhar as bênçãos. E eu não posso me esquecer, quando lembro dessa peça-chave da cura para a doença do desânimo, quando Deus se encontra com Abrão, que
que logo depois se tornaria Abraão. Deus faz uma promessa para Abraão. E ele diz: Abraão, olhe para o céu, olhe as estrelas no céu, você consegue ver? Pois bem, assim será a sua descendência, como as estrelas do céu. E Abraão fica feliz, porque que privilégio. Já pensou isso? Que privilégio Abraão ser pai de grande nação. O pai da fé ele se tornaria. Mas, no verso 3 do capítulo 12 de Gênesis, Deus diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. Sabe, o que Deus nos dá é para nós compartilharmos. Eu gosto de pensar que nós não somos depósitos. Nós não somos depósito das bênçãos. Nós somos espelhos. Nós não somos depósitos para guardar as bênçãos. Nós somos espelhos para refletir, para compartilhar com outros. Amigos, se você recebeu de Deus, compartilhe com outros. No começo aqui, foi falado do projeto Ame Mais. O projeto Ame Mais nada mais é do que compartilhar aquilo que Deus te deu. Compartilhar com outros. Não existe melhor remédio para o desânimo do que você receber e dar. De graça recebeste, de graça dê. Compartilhar as bênçãos faz com que nós saiamos do fundo do poço do desânimo. Então queria repetir. A vacina contra o desânimo. Primeiro, recordar os triunfos do passado. Lembrar do que Deus já fez por você no passado. Segundo, eliminar as influências negativas da sua vida. Elimine aquilo que te faz pensar negativamente. Terceiro, lembre-se das promessas atuais. O que Deus tem prometido para você. Ele é o Deus Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Certa vez ele disse: ao passares pelas águas, vocês não vão se afundar. Ao passares pelo fogo, vocês não se queimarão. Ele é conosco. Então, agarre essa promessa para que você saia do desânimo espiritual. E por último, compartilhe as bênçãos. Seja uma bênção. Mais importante do que receber a bênção é compartilhar a bênção do céu. Eu queria dizer algo muito especial para vocês nessa noite. Nós só temos duas escolhas a fazer. O sermão irá acabar. A mensagem terminará. E logo você vai voltar à sua rotina da noite. Mas você tem apenas duas escolhas a fazer. Se você está desanimado na fé, se você está triste, talvez estava pensando até em se afastar da igreja, talvez estava pensando até em desistir, estava pensando em deixar tudo para trás, em, como diz no popular, chutar o pau da barraca. Se você estava pensando em desistir, você tem a opção de permanecer no seu marasmo espiritual. Você pode permanecer assim. Essa é uma decisão que você pode tomar. Mas a segunda decisão que você pode tomar é se reerguer. A segunda decisão que você pode tomar é voltar a viver espiritualmente. É voltar a ser um cristão genuíno. A decisão está nas suas mãos. O que você decidirá após essa mensagem? Você decidirá permanecer no seu marasmo espiritual? Ou você dirá: Senhor, me ajude a reerguer? Eu mencionei agora há pouco uma das grandes promessas de que o Senhor é o nosso pastor. Algumas pessoas usam esse texto para dizer, e às vezes até para questionar: como assim, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e as coisas me faltam na vida? Eu queria te dizer que esse texto seria melhor traduzido da seguinte maneira: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Isso muda tudo, porque as coisas podem faltar.
E pelo mundo de pecado que nós vivemos, as coisas vão faltar. Jesus disse: vocês terão aflições. A sua vida não será perfeita, não será um mar de rosas. Vocês terão dificuldades, vocês terão problemas, vocês terão provações a enfrentar. Mas o pastor, o Senhor, Jesus, Ele nunca faltará. Por isso, não tema. Não temas, porque Ele está contigo. Eu queria dizer para você a mensagem do céu nessa noite: o Senhor é contigo, não temas. Ele está aí com você, do seu lado, te ajudando a se reerguer desse desânimo. Amigo, tenha bom ânimo. Se Jesus venceu o mundo e Ele está contigo, Ele quer fazer de você também um vencedor. Kelvin irá cantar uma música agora. E eu queria que você meditasse muito bem na letra dessa canção. E enquanto medita, lembre-se de que o Senhor é o teu pastor. E mesmo desanimado, Ele não faltará. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, se tu estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Nada faltará, seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão, eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor.
não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Se tu estás comigo, não há o que temer. E louvor. Se Ele está conosco, não há o que temer. E eu queria tirar a partícula condicional. Ele está conosco. Ele está com você. Ele está contigo. Ele está comigo. Certa vez, queridos, alguém chegou para mim e contou a sua história de desânimo. Estava triste, desanimado, estava deprimido, decepcionado com a vida. E essa pessoa disse que ela refletiu na cruz de Cristo. Ela refletiu em Jesus. E ela disse assim: Paulinho, quando eu refleti na cruz, quando eu pensei no que Jesus fez por mim, na dor que Ele sofreu, eu não pude ficar parada e eu tive que me reerguer. E ela disse, quando conversou comigo, eu estou me reerguendo por causa da cruz de Cristo. Amigo, você só poderá sair do seu desânimo espiritual por meio de Jesus. Não é por meio de lives, não é por meio da igreja, não é por meio de ninguém, a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus pode tirar você do lamaçal do desânimo. Por isso, eu queria apelar ao seu coração. E se você tem se desanimado, se você desanimou-se com essa pandemia, se a sua fé começou a esmorecer, queria fazer um convite para você. Aonde você está, se erga de maneira visível e fique em pé. Onde você está? Eu não posso te ver, mas o Espírito pode. O Espírito Santo pode te ver nesse momento ficando em pé. Mas se você me diz, Paulinho, eu não estou desanimado, eu também tenho um convite a te fazer. Se você não está desanimado na fé, eu convido você a levar esperança, a levar ânimo para outras pessoas que estão precisando. A ser uma voz de esperança em meio ao desânimo. Você também deseja ser isso? Eu não estou desanimado, então seja uma voz de esperança. Onde você está também assistindo, coloque-se em pé. Porque eu queria orar com você, para que nós terminássemos a mensagem de hoje entendendo que sem Jesus em nossa vida, nós não temos paz. E certa vez ele disse que ele dá uma paz como o mundo não dá. De fato, o mundo não nos dá paz, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você está desesperado, desanimado, só há uma solução: Jesus Cristo. Não há outro.
Não há outro que possa trazer ânimo e não há outro que possa reerguer você do seu desânimo espiritual. Você que ficou em pé. E você também que não tomou a sua decisão ainda. Tome a sua decisão. Eu falei há pouco que só temos duas. Ou permanecemos como estamos, ou damos o primeiro passo de fé para mudar. O que você vai decidir nessa noite? Quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo agora. Pai eterno, aqui está o teu povo através das mídias sociais, ouvindo a mensagem do céu, ouvindo o que o Espírito Santo quer nos falar. E Pai, muitos têm andado tristes, desanimados, cabisbaixos. E muitos querem sair dessa condição, mas não sabem como. Por favor, ó Deus, dê forças. Por favor, Jesus Cristo, seja o seu grande amigo. E que, Pai, nós possamos entender que longe de Ti não há ânimo. Longe de Ti só há desespero. Só há momentos de alegria. Mas não há felicidade plena. Porque ânimo e vigor nós só encontramos ao Teu lado. Portanto, Pai, preencha a nossa vida. E que nessa nova semana, se caso alguém está desanimado, que o Senhor o tome pela sua mão e o levante novamente para viver uma nova vida, para andar em novidade de vida. E se alguém não está desanimado, que o Senhor também possa fazer dele um portador da voz de esperança vinda dos céus. Essa é a minha oração, no nome do nosso Supremo Pastor, daquele que está conosco, que nunca nos abandona. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado a nossa live de hoje. E a bênção final para você é que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz em nome de Jesus.